Uma boa tarde a todos os munícipes. Hoje tivemos mais uma reunião de Câmara ordinária, onde o tema principal que foi debatido foi as grandes opções do plano e orçamento para 2018. Obviamente que este é sempre um tema que nos faz divergir do atual Executivo, até por questões de opções políticas que são divergentes entre nós. Este orçamento em específico para 2018 está marcado essencialmente, como poderão ver já a seguir, por determinados erros, por omissões e por descidas acentuadas em determinadas rúbricas que nós consideramos que são fundamentais, nomeadamente das transferências para as freguesias, no que diz respeito à educação e no próprio apoio às famílias. Nós votamos, obviamente, contra este orçamento, porque para nós este orçamento e o próprio texto que o enquadra não deixa de ser um mero manifesto eleitoralista, não evidencia qualquer perspectiva de futuro, qualquer plano estratégico e tampouco tem qualquer estratégia de tentativa de resolução, pelo menos, dos graves problemas financeiros que nos últimos anos nos temos deparado no município de Caminha. Relativamente ao orçamento em concreto, nós podemos destacar aqui algumas questões, não interessando aqui falar também de questões de pormenor. É um orçamento, como eu disse, reflete então uma descida acentuada nas transferências para as freguesias. Por muito que se tente utilizar alguns argumentos para dizer afinal não se está a descer bem, o valor é o mesmo, não, é claro, analisando documentos é fácil verificar que efetivamente há uma redução acentuada nestas transferências e se as freguesias até agora tinham dificuldades em fazer a sua gestão com o orçamento tão reduzido, agora vão continuar a sentir essas dificuldades e não há qualquer aporte de investimento neste sentido. De referir também que o mapa plurianual de investimentos, nesse mapa plurianual, no chamado PPI, constam obras como, por exemplo, o Nó da Erva Verde. Como toda a gente sabe, o Nó da Erva Verde já está feito, está concretizado, já foi inaugurado, mas volta a constar em PPI. E nós dizemos porquê? Volta a constar em PPI porque não foi pago nem um cêntimo. E não podemos deixar passar o momento de lamentar que um deputado do Partido Socialista tenha ido à Assembleia Municipal de dezembro dizer a toda a gente que era uma obra que tinha sido feita, que tinha sido um grande investimento do município de Caminha e que já estava paga. Não corresponde com a verdade. E a prova está aqui. Foi novamente incluída no PPI, não foi paga nem um cêntimo e, portanto, foi uma mentira que foi proferida em plena Assembleia Municipal para todos os municípios. O mesmo se passa com esta obra, com outras obras que também foram feitas em ano eleitoral, foram mandadas fazer, mas não houve sequer dinheiro para as pagar. Também não verificamos neste orçamento uma única linha sobre o acordo das águas, nem do primeiro acordo, nem do segundo acordo. E é um assunto que é problemático e, portanto, deveria ter tido um enquadramento diferente. A verdade é que os valores que estão colocados neste orçamento para fazer face ao primeiro acordo do pagamento da água, ao segundo acordo do pagamento da água e às faturas de água mensal é manifestamente insuficiente. Ou seja, nós temos um orçamento a prever que vai usar 2.100.000 euros para pagar estas despesas, mas a verdade é que, contabilizando as despesas reais, estamos a falar de cerca de 2,8 milhões de euros. É manifestamente insuficiente, nós alertamos para essa situação, mas nada nos foi dito. Nós temos vindo a chamar a atenção para este tipo de orçamentos que têm sido mal elaborados neste sentido e a verdade é que o tempo tem-nos dado sempre razão, porque estes orçamentos que têm sido retoricamente muito bem descritos, muito bem defendidos pelo seu Presidente, é uma verdade, é um facto, mas a verdade é que têm sido orçamentos que se têm verificado refletido em verdadeiros fracassos financeiros. E veja-se que desde 2014 até 2016 temos prejuízos financeiros na Câmara de Caminha superiores a 1 milhão de euros. Só por aqui já se vê que, efetivamente, os orçamentos são mal calculados e não se faz o cálculo correto entre aquilo que se vai receber e aquilo que se vai gastar.
Também não podemos deixar de referir aqui uma outra omissão neste orçamento e que diz respeito com a questão do PDM. Foi uma questão que foi bastante esgrimida durante o mandato anterior, trouxe frustrações de expectativas nos empresários e nos munícipes, com prejuízos gravíssimos e elevadíssimos em alguns deles, e não vemos uma única palavra, nem nada que leve, por exemplo, a uma aposta do Executivo no que diz respeito ao desenvolvimento da área empresarial. Não há a questão de aquisição de terrenos, por exemplo, para potencializar a vinda de novas empresas para o nosso território, não há elaboração de planos de pormenor com vista ao alargamento das zonas empresariais, não há uma medida concreta no que diz respeito a esta questão, à área empresarial no Concelho de Caminha. Mas não podemos deixar de destacar, obviamente, o facto de que para o Sr. Presidente, e foi dito em plena reunião de Câmara, que para o Sr. Presidente a área empresarial se limita à área do turismo. E a área empresarial no Concelho de Caminha tem que ser mais do que o turismo. É uma área forte, sem dúvida. Temos recursos naturais que podem potencializar o nosso concelho nessa área, obviamente que sim, mas a área empresarial do Concelho de Caminha não se limita ao turismo e era essa a aposta que nós gostávamos de ver vertida neste orçamento e, infelizmente, continua sem estar vertida. Queríamos também, já quase a título de conclusão relativamente a este orçamento, frisar um pormenor que para nós é importante e que é o facto de termos constatado que o município de Caminha terminou novamente o terceiro trimestre de 2017 com um prazo médio de pagamento de 185 dias e isto reflete efetivamente que o orçamento anterior não foi bem calculado porque o Sr. Presidente não teve sequer capacidade para pagar as faturas que tinha que pagar. Durante a discussão falou-se também, abordou-se a questão dos recibos verdes e nós aproveitamos então também para esclarecer porque tentaram passar a mensagem de que nós eventualmente estaríamos contra os recibos verdes. Não estamos contra os recibos verdes ou propriamente as pessoas em si, obviamente que não. Agora, o que nós consideramos é que se as pessoas fazem efetivamente falta ao funcionamento das atividades normais do município de Caminha, então proceda-se à abertura de concursos para que elas tenham qualidade no seu trabalho e não tenham este tipo de contratos precários, porque isto não faz sentido nenhum. Fazem falta ao município, então vamos encaixá-las de forma legal e não andar com estes subterfúgios. Gostaria também de salientar aqui uma frase que foi dita pelo Sr. Presidente. O Sr. Presidente fez uma acusação grave, dizendo que em anteriores executivos tenham sido colocados pessoas de confiança política nos quadros da Câmara e que essas pessoas, sim, é que estão lá a consumir a despesa da Câmara. Isto é um ataque brutal às pessoas. É um ataque brutal aos funcionários do município de Caminha e nós gostávamos efetivamente que o Sr. Presidente se explicasse e dissesse a quem se está a referir. Porque quem entra para os quadros da Câmara Municipal de Caminha, obviamente que entra por concurso, entra porque tem competência e está lá, e muito bem, a exercer as funções, obviamente, da melhor forma que pode e sabe. Portanto, consideramos esta uma afirmação demasiado grave. Quando se falou também da questão da redução dos valores da educação, e que são um facto, reduzem-se em determinadas rúbricas valores para a educação que seriam fundamentais para o funcionamento da mesma, o Sr. Presidente, mais uma vez, tentou passar a mensagem de que o PSD seria contra a escola pública ou contra a escola básica. Nós nunca fomos contra a escola pública, nunca fomos contra a escola básica, antes pelo contrário. O que nós sempre dissemos foi que no dia em que Ancorenses fechasse, a escola básica em Vila Praia de Âncora não tinha condições para acolher todos os alunos. E isso foi um facto que se verificou. Aconteceu, a Ancorenses fechou, independentemente de quais sejam os fatores, a Ancorenses fechou e a escola básica não tinha capacidade para acolher todos aqueles alunos e tiveram que se dividir por Caminha, Viana e outros sítios. Inclusive tiveram que se fazer obras para haver ainda mais condições para acolher novos alunos. Não é que não tivesse condições para ter os que já lá estavam, mas sim para acolher novos alunos. Mas também ficamos contentes, e agora sim, a título de conclusão, ficamos contentes por finalmente o Sr. Presidente da Câmara ter assumido perante todos os presentes que era contra o financiamento que era dado a este tipo de escolas de contrato de associação, como era o caso de Ancorenses. Provavelmente foi essa motivação que o levou a tomar determinadas medidas e posições quando do fecho da Ancorenses. Isto foi
basicamente um resumo do que foi falado em reunião de Câmara. Não colocamos nesta reunião de Câmara nenhuma das questões que nos foram colocadas pelos municípios, pedimos desde já desculpas por isso. Falo-emos numa próxima reunião de Câmara, não o fizemos nesta porque este assunto é um assunto demasiado absorvente e que é demasiado extenso, uma discussão demasiado extensa. Portanto, na próxima reunião de Câmara colocaremos as questões colocadas e que são muito pertinentes pelos municípios. Voltamos a apelar a que nos contactem por e-mail, através da nossa página do Facebook, sempre que tiverem alguma questão que queiram que nós sejamos a vossa voz em reunião de Câmara. Estamos aqui para vos apoiar, para trabalhar pelo Concelho de Caminha e pelo bem de todos. Muito obrigada.